Olá, começa agora mais um Beneficência na TV e o programa de hoje é dedicado ao nosso coração. Sim, hoje você vai saber quais são as principais doenças do coração. E também a visita do ministro de Portugal, ministro de Relações Estrangeiras de Portugal, que veio a Santos visitar as colônias portuguesas e, claro, não podia deixar de vir visitar a Beneficência Portuguesa. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% das pessoas aqui no Brasil ainda morrem de doenças cardíacas. Sobre o assunto eu converso com ele, que é cardiologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Jairon Nascimento Alencar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, agradeço o convite. Vamos lá, doutor, para a gente começar, o que vem a ser essas doenças cardíacas? São várias, né, doutor? Sim, são várias, né? Vou falar da mais comum delas, né? Hoje nós temos as doenças chamadas coronarianas, são as doenças que afetam, como eu falei, os vasos coronarianos, são os vasos que irrigam o coração e quando acontece algum problema por obstrução ou por um aumento de demanda do oxigênio, nutrientes do coração, podem causar as doenças que a gente comumente ouve como infarto, como angina, né? Ou até em alguns casos morte súbita. Temos outras doenças também, as arritmias cardíacas, nós temos as doenças valvulares e as doenças congênitas. Quais seriam os principais fatores de risco para todas essas doenças? São os mesmos? Não, as doenças coronarianas, que são comumente doenças relacionadas ao envelhecimento, né? Considerada uma doença degenerativa, os principais fatores de risco são bem conhecidos, né? É a hipertensão arterial, é a diabetes, é o sedentarismo, é o sobrepeso, obesidade, né? Antecedentes familiares para a própria doença coronariana, né? São os fatores mais comumente relacionados a esse tipo de doença. A gente sabe que aumenta muito o número de pessoas que estão tendo infarto, né? Principalmente jovens, que às vezes aparentemente saudáveis e atletas acabam tendo infarto, foi um infarto fulminante. A que se deve exatamente um infarto? Ele dá sinal, doutor? O infarto dá sinais, sim, dá sinais. Nós temos, como eu falei, 3 tipos de evolução que a gente poderia falar. Um é a angina pectoris, que é essa dor opressiva, né, no peito, que pode se irradiar muitas vezes para um dos membros, do braço esquerdo, para o pescoço, mandíbula, né? E quando essa dor se prolonga um pouco mais, se torna mais intensa, causando então um infarto, que muitas vezes é a oclusão total do vaso do coração, muitas vezes a dor é tão intensa que o paciente começa a apresentar sudorese, mal-estar, falta de ar. Então, nesses casos, o paciente então ele procura um atendimento médico, de preferência o mais rápido possível, porque o diagnóstico rápido é fundamental. Ele está contra o relógio ali. Cada hora que, por exemplo, você deixa de fazer um diagnóstico de infarto, 10% diminui a taxa de sobrevida desse paciente. Então, o principal é o paciente procurar um serviço, prontamente ser feito o diagnóstico e dali já partir para o tratamento. No caso de pacientes hipertensos, necessariamente a pressão, a mínima, ela tem que estar alta para a pessoa para ter um infarto, ou ela pode estar baixa ou de repente até estar estabilizada? Não há correlação da coisa. Nós sabemos assim que fatores estressantes, né, fatores tanto estressantes físicos como os emocionais, que normalmente vão levar a um aumento de pressão, podem ser um desencadeador do infarto agudo do miocárdio, mas não há uma correlação direta. Agora, um paciente que chega com um infarto agudo do miocárdio, que é uma situação estressante, onde você já espera que a pressão dele esteja um pouco mais alta e ele se apresenta com uma pressão baixa, para nós isso é mais preocupante. É sinal de que o envolvimento cardíaco deve ter sido grande, né? E o quanto antes você fizer alguma coisa para abrir essa artéria e tratar esse quadro, aumenta a chance de sobrevida do paciente. Então, doutor, a gente continua no infarto e depois a gente muda um pouquinho. O colesterol, ele é o grande vilão ainda do infarto? Sim, sim.
É um dos grandes vilões. É como eu falei, nós temos um setor que nós não podemos mudar, que é a predisposição genética, né? Isso nós não temos como mudar. Agora, hábitos de vida, né? Alimentação é importante, ter uma alimentação balanceada, reduzir as gorduras saturadas, né? E o colesterol em níveis elevados, ele realmente ele se deposita nos vasos, né? Principalmente nos vasos cardíacos e cerebrais, mas pode ser em todos os territórios, causando doenças até vasculares periféricas. E essa deposição na parede dos vasos causa um processo inflamatório que vai provocando uma obstrução desse vaso, que pode então limitar bastante o fluxo e causar sintomas como angina, ou se houver uma ruptura dessa placa, aí haver um processo de coagulação que é desenfreada e chegar a ocluir totalmente o vaso e causar o infarto clássico. As mulheres, é mito ou verdade de que a mulher, enquanto ela está ainda no período fértil, ela tem menos chances de infartar? Isso. A mulher tem a proteção, principalmente a proteção hormonal, né? Seria até o período de 50 anos. Né? Só que, devido a essas mudanças da vida moderna, isso mudou bastante. Hoje em dia, com a mulher cada vez mais participando da vida financeira, ficando menos tempo em casa, inclusive para cuidar dos filhos, é uma dupla, tripla jornada. Então, o estresse, a má alimentação, o sedentarismo e também observa-se que é um aumento de mulheres fazendo uso do tabaco, né, do tabagismo. Todos esses fatores estão igualando o anticoncepcional risco. também. O anticoncepcional também tem um efeito direto, porque ele aumenta, inclusive, a viscosidade sanguínea, aumenta, a gente chama dos fatores procoagulantes, que podem favorecer a formação de coágulos nas coronárias e causar um infarto. Então, hoje as mulheres elas estão praticamente iguais aos homens, mesmo na idade fértil, e tem o risco de ter um infarto. Os sintomas seriam, além da sudorese que o senhor comentou, aquela dor no peito que é insuportável, que pode também irradiar para o ombro e também para as costas, né, doutor? E no caso, aquela pessoa que, ela está andando, tem uma falta de ar, de repente ela está subindo uma escada, tem uma falta de ar, como é que ela pode estar se prevenindo? Como diferenciar se é sedentarismo apenas ou não, ela tem algum problema no coração? O infarto, a dor, o paciente infartado é muito difícil ele não conseguir procurar um serviço médico, porque a dor é realmente muito forte. Era uma dor, ela é opressiva, né? Ela é constrictiva, né? Não tem uma localização específica, né? Mas é mais ou menos no meio do peito, podendo se irradiar para o dorso, para as costas, podendo se irradiar para mas muitas vezes o membro superior esquerdo, o pescoço, a mandíbula. Começa, devido à intensidade da dor, ver um fenômeno, pode também doer no estômago. Tanto é que hoje o recomendado se chega uma pessoa acima de 40 anos, qualquer pronto-socorro, com uma dor estomacal, uma das coisas que você tem que fazer de preferência é sempre um eletrocardiograma, porque as doenças gástricas podem se confundir e ela tem, como a gente chama às vezes um infarto que a gente chama de diafragmático. Então, tem que se pensar. E outra coisa que é importante é que existe o caso, o pessoal fala, existe infarto sem dor? Existe. Sobretudo aqueles pacientes que têm algum tipo de acometimento neurológico, por exemplo, o diabético. O diabético, muitas vezes, ele pode não referir dor, mas ele pode referir um equivalente isquêmico. É o que você falou. É o paciente que está bem e de uma hora para outra ele tem uma falta de ar inexplicada, né? Ele tem um mal-estar inexplicado, começa a ter uma sudorese, ele começa a sentir-se mal, ter uma falta de ar, uma angústia. Então, pacientes sabidamente diabéticos que chegam com essa queixa no pronto-socorro, tem que ser descartada a doença coronariana. Tem que ser feito pelo menos um eletrocardiograma na entrada. Doutora, aquela sensação que às vezes algum paciente às vezes está em casa e fala assim, nossa, eu estava em casa, de repente senti meu coração disparar, ou parece que ele está batendo mais forte, meu coração está batendo fora do peito. Usam várias formas de falar que está com o coração disparado, né? Não sei nem se seria essa a forma correta.
Isso vem a ser arritmia e por que isso acaba? Pode ser um problema cardíaco ou de repente um estresse, uma ansiedade? O difícil muitas vezes é diferenciar o que é um estresse, um aumento normal da frequência cardíaca quando você está sob qualquer situação, né, que possa provocar isso aí. Eu digo, se o paciente está se sentindo-se mal, ele sente que normalmente é aquela coisa, o coração você não sente ele, né? Você quando sente é que realmente é uma coisa muito desagradável. Então se você sente que o coração está acelerado, isso aí se prolonga, isso aí demora muitas vezes vários minutos, para você ter uma certeza que isso é apenas um aumento normal da frequência cardíaca, que uma pessoa sedentária, o normal é ter 70 a 80 batimentos em repouso. Se ela passar por um momento de estresse, normalmente pode subir para 100, 110. Agora, se um paciente começa a ter de uma hora para outra uma frequência de 150 batimentos, exemplo, sem nenhum fator que desencadeou, ele não estava correndo, não tomou nenhuma medicação, não fez uso de bebida alcoólica, não foi após ter fumado, ou seja, não tem nenhum fator e de uma hora para outra se apresenta com essa frequência cardíaca muito elevada, que se perdurar ele vai começar a sentir mal, tontura, o ideal é procurar um pronto-socorro mais próximo, né, um pronto atendimento, onde ali de imediato já vai fazer um eletrocardiograma. Então, neste eletrocardiograma, vai poder detectar se aquele aumento da frequência cardíaca seria normal, quer dizer, apenas o aumento da frequência, ou ele está tendo uma taquiarritmia, como a gente chama. Abaixo de 70 batimentos. Também em casos, se o paciente tem uma pessoa, por exemplo, que tem um treinamento, um condicionamento físico, um atleta, ele normalmente convive com frequências mais baixas, sem sintomas. Agora, se um paciente começa a ter frequências baixas, exemplo, 40, 50 batimentos por minuto, e ele está tendo sintomas, ou seja, ele perde a consciência, ele quando se levanta tem tontura, ele está se sentindo mal, então também é um paciente que deve ser levado ao pronto-socorro, fazer também um eletrocardiograma e também ver se tem algum fator desencadeador. O mais comumente é o paciente muitas vezes está usando alguma medicação que causa uma redução da frequência cardíaca. Aí, às vezes, você tirando o fator desencadeador, muitas vezes ela volta ao normal. E quando se coloca aquele stent, a pessoa, eu tenho um stent, eu tenho... Qual é o papel dele, na verdade, doutor? Isso, o stent é um dispositivo que a angioplastia, como a gente chama, angioplastia, né? Você, quando detecta alguma obstrução no coração, você então vai desobstruir. Então, normalmente, você usava apenas balões. Você chegava no local da obstrução, insuflava esse balão, empurrava essa placa de obstrução para fora, desinsuflava o balão e a luz do vaso ficava livre, o sangue correndo normalmente. Só que o vaso, como tem um componente elástico, ele voltava a obstruir. Então, o stent é um dispositivo metálico que você chegando no local da obstrução, ele se arma, forma como se fosse um tubo cilíndrico, empurrando essa placa de obstrução para fora e deixando o fluxo de sangue normal no vaso. Então aí você normaliza o fluxo e resolveria então o problema. Assim. Doutor, tem muita coisa acho que para a gente falar. O senhor até comentou antes da entrevista que parece que existe uma pesquisa de que 300 mil pessoas morrem por ano de doenças do coração, é isso? A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil, em média, 300 mil pessoas morrem por ano por doenças cardiovasculares, né? O que dá mais ou menos um óbito a cada 2 minutos. Então, é uma doença bem prevalente e, como falei, a principal causa de mortes. Qual o principal cuidado que a pessoa tem que ter com o coração? Adotar hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação balanceada, procurar fazer algum tipo de atividade física, procurar fazer exames periódicos. Por exemplo, você fala em que idade? Uma pessoa saudável, que não tem nenhuma queixa, mas após os 30 anos, deve fazer pelo menos uma vez por ano uma avaliação cardiológica com exames, com consultas, para detectar de repente alguma coisa de forma precoce e principalmente aqueles pacientes que já têm uma predisposição genética. Que seria um pai ou uma mãe que teve um infarto, algum problema? Ou um acidente vascular cerebral numa idade jovem, eu digo idade abaixo de 60 anos. Então esses pacientes têm que procurar mais precocemente uma avaliação cardiológica.
Um paciente uma pessoa infartada, ela teve um infarto, conseguiu sobreviver, ela vai poder depois ter uma vida normal ou ela vai ter que ter as restrições dela totalmente dobradas? Não, o infarto vai depender muito da extensão desse infarto. É por isso que é importante o atendimento mais precoce possível, porque ali a gente chama tempo é músculo. Né? Então, se ele é atendido prontamente, você consegue restabelecer esse fluxo e o dano muscular é pequeno e ele volta a ter uma função ventricular preservada, normal, ele vai ter uma vida normal. Agora, se isso não acontece e o dano cardíaco é grande, ele vai levar uma vida limitada, ele vai evoluir, como a gente chama, com insuficiência cardíaca, que hoje também é uma das patologias mais comuns tanto no mundo como principalmente aqui no Brasil. Então, já que o senhor falou rapidamente, o que vem a ser insuficiência cardíaca? Isso mesmo, é quando o coração já não consegue atender a demanda que ele precisa, né? Então, o coração ele fica insuficiente para atender o dia a dia do paciente. Então, ele, como função de bomba, ele não consegue aspirar adequadamente e com isso começa a acumular sangue em vários órgãos, principalmente na região dos membros inferiores, causando o chamado edema, né? Tem também problemas digestivos devido ao acúmulo de sangue nos órgãos do aparelho digestivo e não consegue então também mandar o sangue para frente, né? Ele manda um volume de sangue insuficiente e o paciente começa então a ter cansaço, ter fadiga, né? E também com isso aumenta muito o risco até de morte súbita. Doutor, mito ou verdade de que quando a gente está no inverno, aqueles dias de muito frio, alguns pacientes hipertensos falam que a pressão tende a subir? É porque os vasos eles endurecem por causa do frio. Isso é verdade ou é mentira? Não, isso é verdade. Tanto as doenças cardiovasculares de uma forma geral, o infarto agudo de miocárdio, o edema agudo de pulmão, as crises hipertensivas são muito mais frequentes no inverno. Realmente esse fator do frio, com isso o organismo, como eu disse, ele vai ter que redistribuir o sangue para os órgãos mais nobres. Então começa então a fechar os vasos na periferia e com isso começa a aumentar os níveis de pressão arterial. Também aumento da viscosidade do sangue e também aumento da frequência cardíaca. Né? Tudo isso também são fatores para poder gerar calor, para poder combater o frio. Só que ao mesmo tempo aumenta o risco de doenças cardíacas. E aí a gente vive num dia que está um sol daquele, um verão, no dia seguinte é um inverno completamente, ou seja, não há coração que aguente, né? Não, sem dúvida, é um choque, né? Verdade. Doutor, muito obrigada pela sua participação, primeira vez aqui no Beneficência na TV, então deixa seu recado aí para que a pessoa cuide mais do seu coração, né? Que o coração não é só aquele órgão que a gente, o coração está apaixonado, meu coração dói de paixão. Não, o nosso coração tem que ser cuidado com alimentação, com atividade física. Então eu queria que o senhor deixasse seu recado. Eu acho que eu falei, acho que é um órgão nobre, né? Eu acho que tem que ser cuidado, tem que ser muito bem cuidado. As pessoas então têm que mudar hábitos. Eu sei que isso é difícil, sobretudo nessa vida moderna, mas experimente tirar um tempinho, fazer pelo menos uma avaliação de preferência anual, vá no seu cardiologista, faça uma consulta, faça todos os exames, se possível tire um tempo no seu dia a dia para fazer alguma atividade física, procure então comer de forma melhor, né? E também de preferência fazer algum hobby, levar uma vida um pouco menos estressante, né? Que isso é muito importante também, precisamos ter um pouco de lazer, cada vez mais a gente tem menos tempo para a gente e ter um pouco mais de tempo para você, para a família, e acho que é o mais importante. Tá aí, Dr. Jairon falou então sobre as principais doenças do coração e ficou alerta, qualquer sintoma diferente, procure imediatamente um médico. E agora você confere a visita do ministro de Portugal, ministro de Relações Estrangeiras de Portugal, Dr. Augusto Ernesto, que veio à Beneficência Portuguesa. Converso com ele, o ministro de Relações Estrangeiras de Portugal, né? E pela primeira vez aqui em Santos, na Beneficência Portuguesa, doutor? Sim, não é a primeira vez que estou em Santos e que contacto com a comunidade portuguesa, mas é a primeira vez que tenho o privilégio e a subida honra de poder visitar a Beneficência.
e, portanto, de admirar o trabalho que esta instituição faz há 160 anos consecutivos. E a Beneficência é considerada uma das maiores instituições portuguesas em terra brasileira. Como é que o senhor vê toda essa evolução? Porque já que a gente mantém a benemerência, a solidariedade dos 20 portugueses que inauguraram a Beneficência. É muito importante e, sobretudo, é muito importante a ligação que a Beneficência faz entre duas grandes necessidades de qualquer comunidade humana. A necessidade da solidariedade, da entreajuda, de acudir aos que chegam, de acudir aos que mais precisam, de acudir aos mais vulneráveis, idosos, sós, doentes, etc., por um lado. E, por outro lado, a assistência na saúde, a promoção da saúde e a assistência na doença. A Beneficência, também pela sua responsabilidade, mantenedora de 2 hospitais de grande qualidade aqui em Santos, cumpre essas duas funções e tem cumprido bem há muitos anos. E a expectativa agora para as eleições? Sim, eu estou aqui dentro desse plano político, porque o que é próprio de uma democracia é que sejam as pessoas a escolher os governos, escolham, no caso português, por 4 anos, e ao fim de 4 anos há novas escolhas, e é a primeira vez que um Ministro das Relações Exteriores em funções se candidata a deputado do Congresso português pelo círculo da imigração. Mas eu que decidi dar esse passo, estou convencido de que é a primeira vez, mas não será a última. Então deixa seu recado então para toda a colônia portuguesa, porque o Beneficência na TV, além de pegar toda a nossa região aqui na Baixada Santista, ela também vai para fora, porque a gente está nas redes sociais, então aproveita aqui o Beneficência na TV e deixa seu recado para toda a colônia portuguesa. Sim, o meu recado é duplo, se me permite. Em todas as horas, continuem como são, portugueses, amantes do Brasil e amantes da ligação muito forte, muito profunda, muito íntima entre o Brasil e Portugal. Recordando uma das figuras mais exemplares da comunidade luso-brasileira, Roberto Leal, que nos deixou anteontem, é sentirmos-nos brasileiros em Portugal, portugueses no Brasil, sentirmos-nos luso-brasileiros. Neste momento específico em que há eleições em Portugal, o meu apelo é que votem. Votem consoante entenderem, como quiserem, mas votem. É muito importante o voto das comunidades e quanto mais votarem, mais força terão. Presidente, qual foi o objetivo da visita do ministro de Portugal, agora aqui na cidade de Santos e também na Beneficência Portuguesa? Para a gente é muito importante, porque nós estamos no mês de completar 160 anos e receber a visita de um ministro dos negócios internacionais de Portugal é muito importante para uma instituição que tem a sua origem fincada em Portugal, né? Então ele esteve aqui com a gente, nós abrimos a ele o livro da Sua Majestade Dom Pedro II, assinado por Dom Pedro II, numa das primeiras atas da instituição Beneficência Portuguesa, e ele ali deixou uma mensagem que é um verdadeiro poema. Ele é um sociólogo, o ministro Augusto Santos Silva, né? Um sociólogo, ele escreve muito bem, se comunica muito bem. Então, para a gente é importante receber essa presença portuguesa aqui, porque fazemos parte da comunidade portuguesa no Brasil. Então é a nossa origem, esse legado que a gente tem que preservar. A visita dele nas colônias portuguesas aqui na nossa região é devido às eleições agora que acontecem no mês de outubro em Portugal? Sim. Essa época de eleição em Portugal, essas visitas ocorrem mesmo. E a Beneficência faz parte disso. Já tivemos aqui a visita de outros candidatos, da ministra Assunção Cristas, com o deputado Gonzalo, hoje o ministro, e junto com o candidato o doutor Paulo Porto. Enfim, acho que é isso. Eu acho que se encerra por aí com os representantes portugueses, o Jô Duarte, o Vasco,
É importante, independente da eleição, que é necessária, né? É um momento democrático, vai ganhar quem tem mais votos, é assim que as coisas funcionam, mas a presença deles aqui, né? A gente conversou um pouco também sobre uma interligação entre algumas universidades portuguesas e alguns hospitais portugueses com o Hospital da Beneficência Portuguesa, alguns avanços nesse aspecto, né? E ele nos convidou a participar em Portugal de alguns momentos que falam de toda a colonização portuguesa. Quem sabe num desses encontros a gente consiga fincar aí novamente um polo de tecnologia na área da medicina entre a Beneficência e algum hospital português. Eu converso agora com o Dr. Paulo Porto, que também ele é candidato a deputado fora do círculo eleitoral, fora da Europa. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona isso. Primeiramente, boa tarde a todos, a todos os associados da Beneficência Portuguesa de Santos. É com muita honra que eu estou aqui para falar para todos vós. Nossa candidatura é pelo Círculo Eleitoral Fora da Europa. O que é o Círculo Eleitoral Fora da Europa? São o Círculo da Imigração, que são as pessoas que estão imigradas que vão votar nesse círculo. Ou seja, os portugueses que moram fora de Portugal e da Europa também. São aquelas pessoas que residem no Brasil, na Venezuela, residem na África do Sul, na Austrália. E essas pessoas vão eleger 2 deputados para os representar na Assembleia da República Portuguesa. E é muito importante a participação de todos os portugueses residentes no Brasil, na Venezuela, em todos esses países, porque é a única forma de eles se sentirem representados na Assembleia da República. E até hoje, as pessoas que têm ocupado esses postos são pessoas que nasceram em Portugal e vivem em Portugal, não é? E a primeira oportunidade que teremos com a alteração legislativa que houve, que possibilitou que pessoas nascidas nesses círculos eleitorais e que vivem nesses círculos eleitorais possam se candidatar a esses postos. E com o recenseamento eleitoral agora automático criado pelo partido que eu represento, pelo PS, 1.400.000 pessoas agora podem votar fora de Portugal. E isso é um universo respeitável perante a representatividade na Assembleia da República. E as pessoas exercendo esse direito de voto, cada vez mais vão ser vistas de outra forma na Assembleia da República e vão ter seus direitos representados também. No meu caso, eu conheço a realidade do Brasil, que eu tenho escritório aqui no Brasil, vivo aqui no Brasil, e também tenho escritório em Portugal, e parte da minha família vive em Portugal também. Então eu conheço as 2 realidades. E hoje também muitos brasileiros acabam indo para Portugal, que acabam encontrando em Portugal uma vida melhor, uma melhor estabilidade financeira e mais oportunidades. Como é que o senhor vê essa mudança também de brasileiros hoje indo para Portugal? Eu vejo que assim, Portugal, como dizem, é o país da moda agora, né? E muitos portugueses agora sentem orgulho de ser portugueses, né? Eu, quando era pequeno, a gente tinha orgulho, nós nos sentíamos portugueses, mas não existia essa visibilidade que Portugal tem, né? E hoje a gente, com todo orgulho, fala: eu sou português, eu sou filho de português, sou de família portuguesa, e foi reconhecido esse trabalho dessas pessoas que imigraram e mostraram seu trabalho fora de Portugal. Isso é importante. Então hoje o brasileiro que é descendente, ele procura tirar nacionalidade, ele tem vontade de morar em Portugal, porque é um país seguro, é um país que tem estabilidade financeira, tem um sistema de saúde que funciona, e só isso já faz a diferença. Então nós vemos essa realidade como o Brasil se estendesse a Portugal agora. Na realidade, isso que eu vejo. Eu moro no Porto, lá na parte do tempo no Porto, e quando nós estamos lá, nós vemos muitos brasileiros que se sentem em casa.
Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Continue acessando as nossas redes sociais, acessando o nosso site, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Mas já sabe, nosso encontro é na próxima semana para mais um Beneficência na TV. Até lá!